Guga, inclusive, a gente pode deixar para amanhã, e aí você já vai preparando. Eu queria entender como que duas coisas teoricamente antagônicas acabam influenciando o preço da Petrobras, né? O preço em alta, né, justamente aí pode beneficiar a Petrobras, e todas essas questões de possibilidade de troca de presidente, de interferência, isso aí teoricamente jogaria o preço para baixo. Mas aí amanhã a gente conversa com calma sobre isso, aí você abre o gráfico para a gente entender todos esses movimentos. Mas você comentou uma situação, Guga, de reserva de valor, né, de hedge, e aí eu estava até dando uma olhada, né, muita gente procura fazer um hedge ali com dólar, tem gente que quer fazer um hedge com Bitcoin, e a gente está vendo Bitcoin para cima e dólar para baixo, né? Você vê esses movimentos como, né? O dólar está bastante desvalorizado em relação ao real, chegando aí a 4,93, né? Segundo o fechamento de ontem. Como que você vê essa situação, Guga? Bitcoin para cima, dólar para baixo, são coisas conflitantes, não são? Como que você avalia isso? Na verdade, o Bitcoin está para cima em relação às moedas, tá? E nós estamos tendo um movimento do dólar para... O dólar, querendo ou não, ele está para cima em relação às outras moedas. Se nós olharmos o índice do dólar contra as cestas de moedas, né, o DXY, que a gente consegue ver, ele não está corrigindo como ele está corrigindo com o real. O que acontece é que o movimento que nós estamos vendo aqui em relação ao real, tá, ele vem em função de commodity alta, então temos fluxo financeiro vindo para o Brasil, né, juros altos também, então também temos fluxo financeiro vindo para o Brasil, e querendo ou não, o Brasil ele não está no meio desses conflitos todos e de opinião em relação ao mundo todo, né? O Brasil querendo estar de certa forma quietinho, o que acaba sendo no curto prazo uma percepção de, não é porto seguro, né? Mas poxa, lá não está tomando posicionamento e querendo ou não é um grande celeiro do mundo, faz parte de um grande celeiro do mundo, então o dinheiro ele acaba ficando aqui, tá? Então a gente também tem que olhar para isso, tá? Naturalmente, quando a gente olha para o preço, olhando para o comportamento do preço ao longo do tempo, a gente já percebia o quê? Uma fragilidade na tendência quando o dólar estava lá naquela região dos R$ 6. Tá? Existia uma fragilidade na tendência, obviamente que estar nesse nível de preço, ele vinha junto de uma grande narrativa de medo, e essa narrativa de medo era em relação à questão de risco fiscal. Querendo ou não, isso perdeu mídia. Né? O mercado ele parou de dar tanta importância para a questão de risco fiscal, porque a guerra, querendo ou não, assumiu o comando, né, de tudo, e a inflação, que já era um problema, ela mudou um pouquinho de roupa, né, que era um problema em função de toda a injeção de liquidez, em função de tudo que a gente passou em 2020, 2021, em função do coronavírus. Isso foi perdendo força, né? Mas a inflação começou a ganhar destaque com outra roupa, que é a questão do próprio conflito, do evento específico. Tá? Então, isso, de certa forma, veio a colaborar, né, para que, de fato, a gente consiga ter uma valorização do real frente ao dólar. Tá? Então, acredito que se por um acaso o tema Brasil, né, risco fiscal e todas essas problemáticas que a gente viveu nos últimos anos voltasse a ter muita mídia, né, existiria sim, eu acho que um respiro do dólar mais forte no caso. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Em relação ao real, tá, gente? Não é em relação às outras moedas do mundo, até porque começa elevação de juros nos Estados Unidos, tá? Então, querendo ou não, também existe uma movimentação para também ter uma valorização real se a gente olhasse por um outro ângulo, e de fato isso está acontecendo quando a gente olha para o DXY, tá? Mas o dólar, tá? Quando a gente olha para o DXY. Quando a gente olha para dólar real, aí a gente está tendo essa valorização do real, desvalorização do dólar em função desse tema. Tá? Quando a gente fala de Bitcoin, Felipe, já é outro ponto. Tá? Querendo ou não, conforme vai passando o tempo, tá? E tudo que aconteceu, né, das sanções em relação à Rússia,
de tirar a Rússia do SWIFT. Óbvio que se procura, né, o mundo não vai parar de consumir commodity. Tá? Se nós olharmos ali na escala dos países que consomem petróleo, por exemplo, da Rússia, Estados Unidos não tem a grande relevância. Tá? É um percentual muito menor. Eu até compartilhei esses dias nas minhas redes sociais, tá? essa informação. E o mundo continua comprando petróleo e commodity da Rússia. Tá? Se não comprar da Rússia, vai comprar diretamente da China, que vai comprar da Rússia. E esse fluxo de pagamento, esse fluxo de dinheiro vai continuar existindo, né, e vai se adaptar. Vai sair do SWIFT, vai ir para onde? Né? Vai para o sistema de pagamento que é da própria China, né, que acredito que já se falou bastante disso aqui no MC, e também vai para o mercado alternativo, né, que é o próprio Bitcoin. Querendo ou não, as transações elas foram evoluindo muito em questão de tecnologia nos últimos anos. Tá? Então, como a tecnologia foi evoluindo nos últimos anos, acaba, né, que é uma opção para um momento como agora. E aí, o investidor, né, e o público tem que entender é que o que acaba acontecendo agora é que tu tem mais participantes que vão manter custodiada a criptomoeda. Né? E uma vez mantendo custodiada a criptomoeda, né, as desvalorizações elas tendem a ser um pouco mais reduzidas. E como aumenta a utilidade também prática da criptomoeda, deixa de ser simplesmente só uma teoria e começa a se tornar algo muito mais prático, né? Uma teoria não, uma tese, e começa a se tornar algo muito mais prático, muito mais tangível, tá? Também vai mudando a percepção de valor e a percepção de risco. E aí começa também a diminuindo a volatilidade que se tinha naturalmente, né? Então a gente começa também a perceber que até mesmo as oscilações dentro do dia, elas começam a ficar um pouco mais reduzidas. Por quê? Porque começa a ter um pouco mais de tangibilidade, deixa de ser tão abstrato, começa a ser mais tangível. E aí vai mudando o comportamento, né, do mercado, vai mudando o comportamento em função do uso dos criptoativos. Tá? Então, quando eu olho para Bitcoin, até mesmo para dar um número aqui para o pessoal, eu consigo perceber que no curto prazo, de fato, conseguiu uma certa força. Eu acredito que tem espaço para voltar ali para a região dos 50 mil dólares, né, o Bitcoin. Eu acompanho o Bitcoin em dólar, não em real. Então, acaba que a minha referência que eu fico aqui na cabeça, né, é a referência em dólar. Tá? Mas é onde eu consigo acreditar assim, que faz sentido no curto prazo ter um movimento. Porque também não pode ter uma supervalorização muito rápido, porque também deixa disfuncional a utilização dela como meio de troca. Né? E aí tem players muito maiores, com necessidades muito maiores em jogo. Tá? E aí também existe uma necessidade que essa volatilidade de fato diminua, porque senão também eles não vão conseguir utilizar esse veículo, né, para poder fazer suas transações nos volumes que se imagina que tem que se fazer.